Meninas, eu vou querer só dar uma complementada aí na questão do jejum e do emagrecimento. Por que que ocorre, né? O emagrecimento quando a gente tá de jejum e por que que a gente engorda? Eu acredito que isso é muito importante a gente entender. Quando a gente entende os porquês, quando a gente entende para que faz, por que que funciona, eu acredito que é muito mais fácil a gente permanecer fazendo, tá? Do que a gente fazer só porque alguém está mandando. Quando eu iniciei há 3 anos atrás, eu fiquei muito tempo só aprendendo, né? Entendendo por quê, para depois começar a colocar em prática. Então, tudo que eu faço é sabendo por que que eu estou fazendo. Então, isso me faz permanecer por muito mais tempo, tá? Então, eu acredito que isso é importante. Eu vou falar para vocês por que que a gente engorda. Muita gente acha que é porque come gordura, muita gente acha que é porque come demais, muita gente acha que é porque come muita caloria, enfim. Mas estudos mais recentes mostram que não é contar caloria, né? Caloria é importante? É importante sim, é muito importante, né? A quantidade de caloria que a gente ingere diariamente, né? Mas não é só isso. Tem muita coisa embutida, relacionada aí por trás dessa questão da caloria. Então não adianta só eu vou comer só biscoito. Biscoito tem um X de caloria. Vou comer só isso hoje. Então até 400 calorias para emagrecer, tudo bem. Mas e o que que você colocou de nutriente no seu corpo? Comendo só biscoito ou comendo só bolacha de água e sal, não é? Então assim, você precisa ter uma atenção no que você vai comer. Então por isso que alinhar o jejum com a alimentação que vai trazer benefício. Se você só fizer o jejum e depois quebrar o jejum comendo qualquer coisa, não vai trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário, pode causar algum mal, tá? Então, o que que faz a gente engordar? São os picos de insulina que o corpo precisa dar para poder organizar a questão da glicose no corpo. Porque o que é a insulina? É um hormônio que o corpo produz assim que entra a glicose, né? Então, ele regula a glicose. Então, se a gente joga muita glicose para o organismo, a insulina vai subir, vai subir. Quando a insulina sobe, ela trava uma série de outros hormônios que faz com que a gente emagreça, tá? Então, se a insulina tá alta, ela vai fazer com que a gente acumule gordura, porque outros hormônios não vai funcionar. E aí, o que que acontece? A gente acaba engordando. Por que que tem resistência à insulina? A insulínica, que as pessoas falam muito. Porque a gente joga tanta glicose pro corpo, tanta glicose, que aí o hormônio já não dá conta mais de regular. Ele só fica lá em cima, ele só fica lá em cima. Então, ele não consegue regular a glicose. Então, a quantidade é muito grande. E aí, ela não funciona direito, a insulina não funciona direito. E faz com que a gente engorde, tá certo? E por que que a gente engorda? Porque quando a insulina tá alta, a gente sente muita fome. Por quê? Tem um hormônio que regula o nosso apetite. Só que ele só funciona quando a insulina tá baixa. Então, se a insulina tá lá em cima, a gente vai comer muito mais, tá? Então, quando a insulina tá alta, a gente sente muito mais fome e aí a gente acaba comendo mais e aí a gente acaba engordando. Então, é um ciclo vicioso, tá? Então, por isso que eu falo, às vezes, tem pessoas que me perguntam, Andresa, e o adoçante? Não pode, por quê? Não é só açúcar em forma de açúcar cristal, é o açúcar da fruta, é o açúcar dos adoçantes, é o sabor doce que faz com que a gente produza o hormônio da insulina, tá? E aí, consequentemente, dá os picos de insulina o tempo todo. E aí a gente vai sentir mais fome, e a gente vai comer mais, e a gente vai engordar. Por isso que temos que alinhar, junto com o jejum, que dá muito resultado, a alimentação low carb. Entendeu? Porque a alimentação low carb ela é baseada na restrição dos carboidratos. Porque o que, que tem no carboidrato? Açúcar, né? A maioria dos carboidratos, maioria não, todos os carboidratos, ele tem açúcar. Então, o que, que esse açúcar vai fazer?
aumentar o pico de insulina no corpo. E, consequentemente, a fome. E, consequentemente, a gente come mais. Tá bom? Então, a gente precisa diminuir a glicose, o açúcar, para equilibrar essa insulina, para que a gente produza o hormônio que vai retirar a nossa fome, tá?